Olá pessoal, muita paz a todos, namastê, é um grande prazer estar aqui com todos vocês nesta nossa palestra ao vivo, online, para todo o planeta Terra e quiçá, né, para fora da Terra, quem estiver lá assistindo em Marte, em outros mundos, no plano astral também está lá sintonizado com a gente, entendeu? Nas redes sociais do plano astral. E o tema que nós escolhemos hoje para falar com todos vocês é sobre o amor incondicional. Então vamos tentar entender o que é o verdadeiro estado do amor. Porque o amor é uma palavra muito usada pelos poetas, aquela coisa toda, né? Imagine um apaixonado, né? Um indivíduo que se enamora de uma mulher e uma mulher se enamora de um homem. E é muito comum as pessoas confundirem esses sentimentos afetivos para com o sexo oposto, ou quiçá do mesmo sexo, também hoje em dia pode tudo, né? E é legal tudo isso que pode mesmo, né? As pessoas têm que expressar o seu sentimento interior, é o que importa. Sexualidade é outra história. Então, veja bem, o verdadeiro estado de amor, nós não podemos confundir com paixão. Quando você se enamora de uma moça se namora de um rapaz, nós dizemos que nós estamos apaixonados por aquele indivíduo. Tá? E essa paixão, ela sempre é condicional, sabia? Não é incondicional. Este, entre aspas, amor que a gente fala, ele é condicional. Por quê? Ah, eu amo ela se ela me amar. Se ela não me amar, estou fora. Ou seja, você impõe uma condição para você amá-la, né? Então, isso significa condicional. Eu criei uma condição para eu amar você, para eu gostar de você, né? Tem pessoas que falam assim, eu não gosto de gato, eu detesto gato. Já chega para mim assim, porque entra na minha casa, aqui você já viu, né? Que tem 25 gatos na minha casa. Né? Daqui a pouco minha gata já pula no colo, ela está aqui atrás, ó, vocês estão vendo, né? Ó, ela não larga de nós, ela está aqui, ó, daqui a pouco ela vem pro colo aí, né? Então, é o seguinte, tem gente que chega, não gosto de gato, papapá. Você já viu, né? Isso significa que o cara tem problemas na vida, né? E aquele outro, não gosta de cachorro, não gosta de bicho, não gosta de nada, certo? Então, esses casos, ele tá ruim, certo? Então, é preciso o exercício do amor mesmo, né? Porque você cria uma condição para você gostar das coisas, para você aceitar as coisas, né? Se eu tiver um benefício em troca, se eu tiver algo em troca, aí eu amo. Certo? Então, esse tipo de amor que tem nas músicas sertanejas de hoje, né? Que é o famoso, né? Dor de corno, aquela coisa, perdi minha mulher. Isto não é o verdadeiro estado de amor. Isso é o amor condicional. Que, na verdade, a gente nem pode falar que é amor. O certo é paixão. Você está apaixonado por ela. Certo? E essa paixão, ela tem muito a ver com sexualidade. Ela tem a ver muito com sexo. Porque se o sexo oposto não te agradar, se fisicamente não te agradar também, se ela não for bonitinha do jeito que você gosta, também não me apaixono por ela. Certo? E aquela pessoa chata, então, pra caramba. Chata pra diabo, né? Nossa, eu detesto aquela pessoa. Não quero nem conversa com ela. Não quero nem papo com aquela pessoa. Ou seja, tudo isso, todas essas formas de nos relacionarmos na sociedade, cria condições. Eu só gosto dessa pessoa se ela se comportar do jeito que eu gosto. Se ela se vestir do jeito que eu gosto. Você nota que nós temos tribos aqui no Brasil, no mundo. Você vê hoje em dia a grande discussão no Brasil e que está no mundo inteiro sobre o racismo, né? Você vê, o racismo é uma coisa muito forte no planeta. Você está entendendo? Veja nos Estados Unidos a sociedade secreta, a Ku Klux Klan. Você está entendendo? Você vê, tem um filme fabuloso agora, viu, Thalita, né? Tem um filme novo na internet chamado As Estrelas do Amanhã. Você já ouviu falar? É o seguinte, são 3 cientistas negras
que trabalham na NASA. Elas são matemáticas, mas gênias, elas são gênias. Só que vocês têm que entender que na década de 60, certo? Na década de 60, onde o preconceito racista nos Estados Unidos era violento. Você vê, ela cientista, trabalhava na NASA, uma das maiores gênias em matemática, que resolvia todos os problemas de cálculo orbital, das naves e tudo mais, coisa que os brancos, os cientistas, não faziam. E quando ela tinha que ir no banheiro, ela tinha que andar 800 metros para ir no banheiro de negros, que ela não podia entrar no banheiro de brancos que tinha ali no departamento dela, da NASA. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O estado de amor. Só porque ela tinha pele negra, ela tinha uma raça negra, mesmo sendo uma pessoa genial, uma pessoa fantástica, uma grande cientista, mas a sociedade a tratava como um ser inferior, como um ser, vamos assim dizer, alicerçado dos fatores de uma sociedade, de uma civilização na qual ela não podia fazer parte. Okay? Então, o racismo é uma prova inequívoca da falta de amor. Do amor incondicional. Eu não amo você porque você é branco, porque você tem olhos azuis, sabe? É não criar nenhuma condição para você amar. Quem nos ensinou isso? Principalmente aqui no Ocidente, Jesus. Jesus foi um dos primeiros caras que diz assim, olha, eu não vim aqui nesse planeta para ensinar nenhum novo mandamento, nenhuma coisa para vocês. Eu só vim mostrar a capacidade de amar, que todos precisam desenvolver essa capacidade de amar incondicionalmente para você transcender, sair dessa lei do karma, sair desse estágio primitivo desse planeta. Porque quando o homem é colocado em conflito, a alma e o espírito é testado nesse nível de consciência, para ver se realmente o amor se instalou dentro desse espírito, dentro dessa alma, dentro dessa consciência. Porque estar lá no plano astral, onde não tem conflito, é diferente. Mas estar aqui, na superfície desse planeta, onde as divisões de classes, a divisão de riqueza, a divisão de poder, a divisão de raças, né, é muito grande, então as pessoas estabelecem os conflitos. Onde uma é feia, outra é bonita, uma é chata, outra é isso, é aquilo, e o comportamento e o relacionamento se tornam bastante complexos nesse aspecto, né? Senta aqui, meu amor. Então, o racismo é uma questão fundamental, né? Na sociedade brasileira já está vivendo, e hoje nós temos, né, as questões de gênero no Brasil, né, ou no mundo, né? A homossexualidade, né? A homossexualidade sendo tratada também de forma inequívoca, né? E você criando, né, mais uma barreira. Se o indivíduo não é como eu acho que ele deveria ser, se ele não se comporta como eu acho que eu deveria se comportar, dentro do padrão da sociedade, então eu detesto ele, é meu gato. Vou deixar, ele não vai entrar não. Ele só está pulando na fechadura. Tem um gato que ele fica pulando na fechadura para entrar no quarto. Tá? Mas ele não entra, pode deixar que está travada a porta. Entra, filho. Pronto. É outro gatinho, outro preto que entrou aqui. Ele fica pulando na fechadura da porta para deixar ela entrar no estúdio. E se você não deixa, ele faz um escândalo aqui. Né, meu neguinho? Esse gato se chama Shiva. Shiva já está aqui conosco há cerca de 8 anos. Né, meu menino? Vai lá com o papai, vai? Então, a gente tem visto hoje no Brasil, no mundo, toda essa questão da sexualidade, da homossexualidade sendo, né, massacrada na sociedade e as pessoas não respeitando a decisão sexual, a opção sexual do outro e tudo mais, né? Criando, mais uma vez, o conflito. Entendeu? Isso, tudo o que é? É falta de amor incondicional. Por quê? Por que você não ama o homossexual da mesma coisa que você ama todas as criaturas? Porque ele não se comporta do jeito que eu acho que é normal, né? Então, mais uma vez, você criou a condição para amar. E todas as vezes que você cria uma condição para amar, o teu amor gerado dentro de você é condicional. Né? É um amor, todo amor condicional é primitivo, tá?
todo amor condicional é extremamente primitivo e coloca você num estágio bastante inferior em termos de evolução da consciência, em termos de evolução do plano maior, do plano superior. Tá? Então, o verdadeiro amor, ele acontece num estado de consciência. Então eu já vou escrever aqui, ó. O amor, ele é, na verdade, reflexo de um estado de consciência. Por exemplo, não adianta vir Jesus, não adianta vir os grandes mestres e falar assim, você tem que amar a todos. E Jesus foi mais longe, né? Ama teu próprio inimigo. Eu quero ver você amar o teu inimigo. Porque amar o teu amigo, amar a moça bonita que está do teu lado é fácil. Agora eu quero ver amar seu inimigo. E é a velha história de dar a outra face. Quando alguém lhe bater numa face, lhe dê a outra face. O simbolismo que está por trás disso é exatamente isso. Você não vê em quem te agride um inimigo. Você tem que vibrar só amor por todas as criaturas. Não importa o que você deseja, como ele haja para com você. O amor é uma coisa inerente ao seu estado de consciência. Ele vibra, ele emana de você naturalmente, não é uma coisa forçada. Tá? E, portanto, esse amor, que eu estou falando aqui, ele só brota nos iluminados. Né? O que acontece com o iluminado? Porque o verdadeiro estado de amor só se encontra dentro dos iluminados. Enquanto você não atinge esse grau superior de consciência, essa expansão da consciência, você vai se considerar um ser isolado dentro de um corpo. Ok? Então, a maioria dos habitantes da Terra, que não é iluminado, né, se acha um ser, isolado dentro de um corpo. Vai lá, peraí. Pessoal, isso aqui é tudo problema de gatos. Tá? Entra, sai. Um ser isolado dentro de um corpo. E esse ser isolado dentro de um corpo, nessa condição de encarnação humana aqui na Terra, esse ser, ele é angustiado, ele é triste, ele é deprimido, ele não é feliz, ele não encontra a paz. Ele vê a violência no mundo, as guerras no mundo, os conflitos no planeta, a fome e tal. Tudo isso reflete o estado de um planeta primitivo, onde o verdadeiro estado de amor incondicional não existe. Porque o ser humano, ele não consegue nem amar a si mesmo. Ele não consegue desenvolver um amor próprio, o amor por ele mesmo. Ele sempre olha para ele olha no espelho e fala, ai, que merda, que coisa horrível, que rapaz feio, que coisa gorda. A menina, então, né? Ai, eu tô gorda, eu tô feia. Ou seja, as pessoas não conseguem nem amar a si próprias. Se ela não consegue nem amar a si própria, como é que ela vai vibrar o amor para todas as criaturas? Né? É impossível. Então, o primeiro passo para essa ideia de amor, né, incondicional é sair desse estado de isolamento interno. É fazer com que o espírito possa transcender esse estado de individualidade. Ele criar uma expansão e ele enxergar quem realmente ele é nessa natureza cósmica, nessa coisa cósmica. Por nesse estado em que o ser humano esteja isolado dentro de um corpo, que nós chamamos de trevas, ele não tem a mínima consciência de quem ele é, o que ele está fazendo aqui, constantemente, esse ser vive com medo. Ele vive com medo, na maioria das vezes ele vive triste, angustiado, né? Deprimido, a depressão é uma questão fundamental dessa natureza, e praticamente infeliz. Então, um indivíduo nesse estado, ele não consegue amar, porque ele não consegue nem olhar para si mesmo, ele não consegue nem se ver como algo maior. Ele se vê como algo frágil, algo doente, algo angustiado, deprimido, infeliz. Ele se olha assim, ele vive assim no mundo, ele se relaciona assim com o mundo.
Agora você imagine se ele tem outros fatores, por exemplo, que vai agravar isso daí. Vamos supor que ele é negro numa sociedade americana, numa sociedade. Ele vai sentir o racismo, ele vai sofrer a opressão da sociedade, ele vai ficar mais reprimido ainda. A opressão que o outro só faz em cima dele impossibilita mais ele de amar essas pessoas, de vibrar esse amor para com todas as criaturas. Torna isso difícil, porque ele fica em conflito. Certo? O homossexual, além de ele ter todas essas questões que todo mundo tem, ele tem esses outros parâmetros que ele é segregado na sociedade. Aí, mais uma vez, ele entra em guerra, ele entra em conflito com a sociedade. Aí cria-se novamente o que é uma grande dificuldade dele desenvolver o amor próprio até. Né? Porque é aquela velha história, se as pessoas o odeiam por alguma questão, uma questão de cor, racial, religião e tudo mais, ele se sente pressionado, pisado, e ele vai se sentir em conflito. E ele não consegue amar a si próprio, porque ele vê mais um fator de negatividade para com ele. E se ele vê em si mesmo uma negatividade, ele não consegue amar a si próprio. Então o amor não pode brotar, o amor não brota. Você está me entendendo? O amor não acontece, ele não flui. Ele não vem da naturalidade. O que está vindo é o medo de viver, é a angústia de viver, é a tristeza. Né? E as pessoas, elas olham para a sociedade e querem alguma coisa em troca. Elas exigem que a sociedade lhe dê algo para ela ser feliz, para ela se realizar como ser. E aí o que acontece? O que acontece é que o amor não acontece. O que acontece é que o amor não acontece. Olha, isso é lalaísta. Né? Entendeu? Então, fica difícil amar, né? Numa situação dessa. Vocês estão me entendendo? Então, qual a solução? Imagine o trabalho de Jesus descendo numa sociedade primitiva, há 2000 anos atrás, lá em Israel, onde a sociedade já era extremamente oprimida pelos romanos. Os romanos invadiram aquilo ali, tá? Tomaram conta daquilo ali, oprimiram o povo israelense, tá? O povo hebreu, tá? E existia uma guerrilha, existia uma guerra, um ódio para com o romano. E os romanos eram terríveis, chicotada, pau, porrada, certo? Como é que eu vou amar esses caras? Você está me entendendo? Como é que eu vou conseguir amar esse cara? E Jesus fala, não, você tem que amar esse cara. E vem aquela história do final da vida de Jesus. Os romanos crucificam Jesus, torturam, massacram, crucificam. Como é que eu vou amar esse cara? Mas Jesus, tem a velha história, né? Está lá na cruz, me massacraram, me torturaram, estou aqui para morrer. E aí vem aquela velha frase de Jesus, Pai, perdoai-o, eles não sabem o que fazem. Por que Jesus disse isso? Preste atenção. Os grandes avatares da história, os grandes mestres, eles têm uma visão de uma transcendência do mundo que nenhum homem aqui na Terra tem. Esses avatares, você tem que pensar que é aquele ser acordado, é aquele ser que sai fora do corpo todos os dias, vai visitar cidades astrais, tem plena consciência do seu espírito, lembranças de vidas passadas, ele está em comum comunhão com as inteligências do astral superior. Então esse indivíduo sabe o que ele é neste mundo e sabe o que ele está fazendo nesse mundo. Isso é a iluminação, é a expansão da consciência. Então, com o fato dele saber disso, quando ele olha para um humano encarnado, o que ele vê? Ele vê um cara travado nas trevas, inconsciente de tudo. E a ação desse cara é uma ação, né, exatamente condizente com esse estado de trevas e inconsequência que ele vive. Porque se esse cara estivesse na luz, estivesse aberto, jamais ele ia agir daquela maneira. Jamais ele ia fazer aquelas besteiras, aquelas atrocidades. Então, os grandes avatares da história, como Jesus, sabe que é muito difícil uma pessoa nas trevas amar de verdade. Amar incondicionalmente. Mas Jesus era um cara que não estava mais nas condições humanas comuns. Ele era um ser transcendido.
É um ser que olhava o espírito das pessoas, é um ser que com a sua clarividência via os espíritos ao redor ali. Então, esse indivíduo, ele não tem a mesma relação com a sociedade de um indivíduo desse aqui, com triste, angustiado, deprimido, infeliz. Porque ele sabe uma coisa maior que o tira dessa condição. E a partir do momento que ele sai dessa condição, a consciência começa a viver uma experiência mais cósmica, mais transcendental. E isso reflete uma forma diferente de você ver os animais, diferente de você ver as pessoas, diferente de você ver o branco, o negro, o japonês, o asiático e tudo mais. E isso faz com que você possa vibrar uma outra realidade interna. E isso, sim, vai se chamar o amor incondicional. Então, vocês estão entendendo que esse amor que eu estou falando, ele só acontece dentro de um estado de luz, dentro do estado de hiper e mega consciência. É diferente de você falar, Laércio, então quer dizer que um cara tal assim, uma Madre Teresa de Calcutá, não vibrava esse tipo de amor? Não sei o que se passa no coração dessa pessoa. Porque você pode ter atitudes nesse mundo aqui de caridade, ser uma pessoa extremamente amorosa, caridosa, certo? De algo que vem de dentro de você, da sua natureza interior, ok? Tá? Mas é difícil você julgar as pessoas, né? Isso não, porque o estado de amor não é eu que julgo, é o plano superior, tá? Você não precisa dizer que ama para mim, pro Laércio. Você tem que conversar com os caras lá em cima, seus mentores que estão sabendo e ler o teu coração, ler tua alma, né? É uma questão de atitudes, né? Você está entendendo? Então, você tem muitos indivíduos aqui que através da caridade, através do auxílio ao próximo, através, né, de uma proposta de amor incondicional, procura trabalhar esse lado. O que você fala para mim, Laércio? Ótimo, maravilhoso. Mas a gente precisa ver se esse estado é real, se ele está acontecendo realmente lá dentro, né? Porque aí vem os kardecistas e falam assim, não há regeneração sem caridade, sem amor. Então o cara coça a cabeça e fala, pô, tentando fazer uma caridade, né? Sabe, Tati? Eu preciso fazer uma caridade, senão eu estou lascado lá na frente. Então aquela caridade não é feita, não é uma coisa real que está fluindo dentro dele. Ele faz porque ele precisa ganhar um ponto no céu, ele precisa ganhar um ponto com Deus, com Jesus, é um comércio. Da mesma forma que a gente paga promessa, né? Essa história de pagar promessa que a Igreja Católica inventou, né? Olha, Dona Maria, olha, por favor, né? Mãe de Jesus, me concede essa graça de uma cura, ou, né? Faz aquele meu amor voltar para mim. Aí eu pago, aí eu prometo que eu faço uma promessa, vou de joelhos até Aparecida do Norte e tal, certo? O que demonstra isso? A fé? Não, demonstra sua burrice, né? E não sua fé. Para andar de joelho até Aparecida do Norte tem que ser muito burro, achando que os mestres do plano superior estão achando que a gente precisa se matar aqui para agradar a Deus, como se Deus estivesse exigindo isso de você, né? Deus exige sabedoria e não sacrifício, sabe? A busca da sabedoria, da verdadeira luz que você pode despertar dentro de você. E não sacrifício. Sacrifício é uma coisa inventada pelas religiões. Você não ganha pontos com sacrifício, você só sofre com ele, né? E jamais um ser divino quer ver você sofrer, ele quer ver você realizado, quer ver você desperto, quer ver você sair desta condição e transcender e ascensionar nos planos superiores. Ou seja, sair da roda de Sansara. Por isso que, olha, mesmo com as inteligências extraterrestres que eu contato, eu percebo o seguinte, que o amor é a base de tudo no universo, esse estado de consciência amoroso, onde você se relaciona com as forças espirituais, você se relaciona com todo esse poder oculto que está aí em cima por essa lei. Essa lei é uma lei vigente no cosmos inteiro, na galáxia inteira e outras galáxias. É como as inteligências superiores interagem através de um amor incondicional. Portanto, não há guerra nas estrelas lá, gente. Não tem raças avançadas se matando, se debatendo lá. Porque o que impera no estado de consciência é o amor. Porque enquanto você está nas trevas, nesse estado, aí sim advém o conflito. Aí advém a dor, advém a guerra, advém o sofrimento, o ódio, a opressão.
Mas quando você está iluminado, todos esses sentimentos são eliminados, de uma vez todas. E aí, não existe mais ódio, não existe mais raiva, não existe. Você olha o outro de uma forma completamente diferente. Você passa a amar o outro de uma forma diferente. É um amor natural, ele acontece mesmo porque você simplesmente entende o que o outro é. O outro é parte de você mesmo, vivendo uma experiência na Terra, né? Mas a partir do momento que ele se liberta dessa condição, ele transcende, o amor vai brotar dentro dele. O amor vai desabrochar dentro dele. É aquela velha história, né? Nós podemos nos comparar a uma flor. Quando você joga uma semente no chão, cadê a flor? Mas se você regar, se você esperar, alimentar, adubar bem, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Mas cadê a flor? A flor, ela vai acontecer num determinado momento, numa determinada maturidade daquela planta. A mesma coisa, o coração humano. O coração humano, ele ainda está tenro, ele ainda está necessitando de muito adubo, de muito alimento, de muita vivência, até que essa planta amadureça e na devida estação vai vir o botão e a flor vai desabrochar. Assim o amor dentro de nós também vai acontecer. E essa flor só pode desabrochar nesse estado de consciência. Certo? Aí você vai entender quem são os ETs, quem são os Budas, quem são os grandes iluminados da história e essas forças extraterrestres que nos visitam, que vivem neste nível de consciência. Aí esses caras entendem o que nós somos aqui. E aí esses indivíduos então podem realmente amar de verdade, seguir uma lei natural do universo. É uma lei natural do universo, porque você passa a entender que todas as coisas fazem parte de uma unidade. Você quer ver como é que o amor incondicional ele é natural? Ele não precisa gerar conflito? Ele vem dessa questão aqui, olha. Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês, até dentro de uma teoria quântica e nova que a gente está desenvolvendo, né? Então imagine, né, que existe Deus. Deus vai ser representado por essa linha reta aqui na minha lousa. Deus. A consciência cósmica. E vamos imaginar que cada indivíduo, né, nós aqui, nós somos apenas uma centelha divina vibrando, né, separadamente aqui. Um padrão de consciência quântico vibrando. Então, quando essa consciência ela está muito adensada, ela vibra muito rápido, todos têm as características de consciências individuais. Ok? Consciências individuais, isoladas dentro de um corpo, isoladas dentro dessa condição. Eu não sinto o externo, eu não sinto o outro, eu não sinto os animais, tudo acontece apenas dentro de mim, a minha angústia, a minha tristeza, a minha solidão, principalmente a solidão, que todo ser humano nessa condição, ele vive numa profunda solidão, porque ele não sabe quem é, ele não sabe o que ele está fazendo aqui, ele está num mundo estranho, ele vive sensações estranhas, ele sente muito medo dessa solidão, dessa coisa. Agora, e nesse estado individualista, essas emoções primitivas vão tomar conta dele, né? Tudo que eu acabei de falar para vocês, é o ódio, é o apego, é a raiva, e você vai criar condições para se relacionar com as pessoas que estão ao teu lado. Você vê, a nossa sociedade ela cria tribos, né? Tem a tribo dos emo, a tribo dos roqueiros, a tribo dos motociclistas, tem a tribo dos corintianos, tem a tribo dos parmeirenses. Quando junta, só dá encrenca, né? Por quê? Porque essas pessoas, cada um estão vibrando, né? Tem os agroboy hoje em dia, certo? Cabine dupla, chapéuzão, sertanejo, último tipo. Então, a sociedade é uma sociedade totalmente dividida, né? E as pessoas não respeitam umas às outras, elas estão em conflito constante umas com as outras. E quiçá das religiões, então, né? As religiões, as pessoas estão em conflito, porque o meu Deus é melhor que o teu, você tem que vir para a minha religião, certo? Aquela coisa toda, aquela briga constante. É lá os radicalistas do Oriente Médio, né? Estou falando os radicais do Oriente Médio, não estou falando o povo do Oriente Médio. Deixa bem claro. Eu conheço muitos
Mas muitos muçulmanos que são pessoas incríveis, são meus amigos. Você está entendendo? Não vamos confundir, porque às vezes a gente fala assim, as pessoas não falam que está falando do povo oriental. Não. É dos radicais e dos extremistas que veem, né, a sua religião como a única e dando-lhe o direito de destruir a outra, de matar a outra, matar os infiéis por motivos religiosos. Isso também é uma divisão. Isso também não é o estado de amor cósmico manifesto, o amor incondicional. Então esses radicalismos religiosos dizem o seguinte, ó, eu amo você se você pensar da mesma forma que eu. Se você acreditar no mesmo Deus que eu e ter a mesma religião que eu, aí então eu amo você. Eu aceito você, mas se você não tiver a mesma religião que eu, você é meu inimigo. E o meu Deus diz que eu posso matar você. Porque você não tem Deus no coração, você é meu inimigo. Então cria-se regras e leis que acham que vem de cima, né? Mas não passa de uma coisa que vem do próprio homem, do próprio ódio humano, da própria natureza interna do homem, né? Então, voltando aqui. Então, jamais um estado de amor incondicional, superior, vai brotar nesse estado aqui. Não vai brotar. Você vai ver o planeta Terra, é isso aí que vocês estão vendo. Egos isolados dentro de corpos, separados por raças, cultos, religiões, países, etnias e tudo mais, e o conflito é inevitável. O ódio é inevitável. Nós tivemos 2 guerras mundiais e quase que nós tivemos a terceira que acabou com esse planeta. E ainda não estamos fora desse risco de uma terceira guerra mundial acontecer e o conflito ser a ponto de destruir todo o planeta de uma forma global, né? Entendeu? Então, isso tudo em função dessa individualidade. Agora, o que acontece, professor Laércio, quando eu ilumino? Quando eu transcendo, quando a minha consciência muda? Então, tecnicamente, ela diz assim que há uma expansão na consciência quando você dá um salto quântico na consciência. Então, a sua consciência passa a vibrar assim, olha, você não é mais aquele ser isolado, pequeno dentro de uma consciência. A sua consciência expande de tal forma que você tem uma sensação de conectar-se com outras coisas, né? E você então começa a sentir as outras pessoas por dentro delas. Você começa a olhar lá dentro. E outra, você começa a sentir uma coisa muito louca. Você começa a sentir que você é parte de algo maior. E que todas as coisas são partes dessa mesma coisa maior. Então você começa a experimentar uma coisa chamada unidade cósmica, né? Você percebe que aquilo que aparecia que eram separados, com a expansão da sua consciência, você interpenetra as outras pessoas. Você penetra, você sente, você sabe, embora a outra pessoa não sinta. Mas o avatar é aquele indivíduo que expandiu e lê o teu coração, lê o que ele sente você, ele olha você por dentro, ele interage com você por dentro. Por isso que ele é telepata, ele ouve o que você está pensando, porque a consciência dele penetra a sua. Mas como a sua é muito individual, a sua não penetra dele. Então você não tem a capacidade de amar da mesma forma que o avatar iluminado tem a capacidade de amar você. Porque ele já não vê mais você como inimigo. Ele vê você como parte dele mesmo. Né? E se você começa a ficar triste, ele fica triste também porque ele está interagindo com a sua própria essência, com a sua própria natureza. Então, isso é os mestres mais ascensionados. Os mestres ascensionados, eles interagem por conectividade. Eles perdem um pouco a individualidade deles. E eles passam a ser um ser mais global. Então eles não são indivíduos mais. A consciência expande e o caráter individual deixa de existir. Tá? Então, aquela micro se torna uma macroconsciência. Ok? É isso que acontece na iluminação e quando a gente dá o salto quântico da consciência. Você vê, eu estou dando esse curso de Física Quântica e Espiritualidade com o tema o salto quântico da consciência. Às segundas-feiras, né? São um curso com 10 aulas. E a gente está discutindo tudo isso de uma forma científica, matemática, né? Que a gente pode entender e reinterpretar a nossa própria consciência dentro de um contexto, até científico. Né? Mas é por isso que você não experimenta a conectividade com o outro, porque a sua consciência está muito densa. Então quando você relaxa, se solta e há expansão, e os mestres yogis fazem isso, né? Os mestres budistas fazem isso na sua prática de meditação, na sua prática de relaxamento,
E você tem, então, uma expansão da consciência. Você tem a sensação de que você está crescendo, se conectando com as coisas. Seu caráter individual se perde. Aí fica muito mais fácil você entender o outro e saber que o outro é parte de você. E é mais fácil amar aí. Amar a si mesmo, porque você está amando a si mesmo. E é óbvio que o primeiro passo que acontece quando há esse fato é um amor próprio. Quando o indivíduo descobre que ele é uma alma cósmica, que ele é um ser que está encarnado na Terra, que ele é um ser imortal, transcendental, ele começa a olhar ele mesmo de um outro jeito. E quando ele começa a se ver de um outro jeito, aqueles sentimentos primitivos de ódio, de raiva, de angústia, tristeza, depressão, desaparecem. E acontece um estado de alegria, de felicidade plena. Isso se chama paz também. Porque ele não consegue mais ver inimigos, ele não consegue mais ver dor e sofrimento e conflito aonde os outros viam. Ele não consegue entrar em conflito com o negro, com o homossexual. Ele não vê mais as diferenças. As diferenças estão só na superfície. Quando você interage por dentro, todas as almas são unas, são conectadas na mesma consciência cósmica, na mesma energia. Nós estamos unidos por Deus. Deus nos une. Né? Mas você tem que sentir isso não pode ser teórico. Não é porque você lê o livro da Bíblia lá, você sabe disso. Você não sabe. A coisa é teórica, você tem que vivenciar essa experiência. Você tem que vivenciar para que o estado de amor aconteça de forma natural e real. E não forçada. Eu crio um comportamento forçado porque minha religião quer que eu ame, então eu preciso amar, passar a mão, beijar todo mundo, abraçar todo mundo, mas internamente você está lá. Certo? Então, é importante que nós entendamos isso. Que você tem que viver uma experiência transcendental, que é essa expansão da consciência. Aí o estado de amor se instala de forma natural. Ele não acontece de forma obrigatória, porque a minha religião disse que eu tenho que amar. Não, é natural, ele acontece. Você está entendendo? Da mesma forma que o ódio acontece hoje dentro de você de forma natural. Passou uma coisa estranha do lado, vai encheu o saco mesmo. Já que você já começa a ficar com raiva, com ódio, né? Porque a pessoa não se comporta como você gostaria que ela se comportasse. Não veste a mesma roupa que você, não gosta das mesmas músicas que você, e você já separa. Né? E você já cria barreiras, e criando barreiras, né? Você segrega, e segregando, você faz parte desse conjunto de atitudes que vai somar na sociedade a camada grossa que nós chamamos, né, da mente primitiva humana. Você vai ser uma somatória a mais para a densidade planetária e para o karma planetário, né? Porque nós criamos o karma à medida que nós agimos de acordo com as nossas emoções, o nosso estado primitivo de consciência. Aí nós odiamos, nós matamos, nós destruímos, agimos de acordo com o estado de espírito que está dentro de nós. Vocês estão entendendo a diferença? Nunca diz eu amo essa mulher, eu amo esse homem. Porque não adianta falar eu amo essa mulher e odeio aquela pessoa. Você está entendendo? Eu não posso nem ver cachorro na minha frente que me encheu o saco. Certo? O indivíduo fica entrando em conflito com tudo. É? Então é assim, esse aspecto é importante. Tá? Entender como que o verdadeiro estado de amor pode acontecer dentro de uma pessoa. Não tem outro jeito. Não tem outra direção. Por isso que Jesus foi firme. Falou, não adianta. O estado de amor só acontece quando você atingir um estado crístico. Quando você atingir aquilo que eu sou. O Buda falava as mesmas coisas para os discípulos. Tá? Não adianta você querer se comportar como Jesus, como Cristo, se você não é. Esse estado tem que acontecer em você. Quando ele acontecer, aí naturalmente você se comporta como. Então, o estado búdico, o estado não é uma imposição comportamental. É um estado que você atinge. Após atingido, não tem retorno. Não é aquele cara que, estou crístico, agora hoje não estou. Estou crístico, hoje não estou. Você está entendendo? Não tem isso. O cara chegou, acabou, ele mora lá e fica lá. Não há o retrocesso, né?
Tem perguntas, Thalita? Passa umas aí que a gente vai conversando em cima. Uhum. Nós vamos conversar um pouquinho com vocês, atender também as dúvidas de vocês, né? Porque essa questão ligada ao sentimento do amor, pelo começo, ele não é um sentimento. Tá? A gente tem que tomar muito claro isso. O amor não é um sentimento. Amor é um estado de consciência. Você está entendendo? Eu não sinto amor hoje, amanhã eu não sinto. Então ele não é um sentimento. Porque o nosso ser é muito engraçado. Hoje eu estou alegre, é um sentimento. Mas amanhã eu estou triste, angustiado e depressivo. É outro tipo de sentimento. O amor é algo que não muda, ele não pode mudar, ele não pode ter essas nuances. Hoje eu amo, amanhã eu não amo. Hoje eu amo você pra caramba. Aí você fez uma coisa que eu não gosto, e eu detesto aquela pessoa, eu não amo mais ela. Você vê que você criou uma condição para ser amado e para amar. Isso é amor condicional. Isso é um estado primitivo, né? Vamos lá, Thalita. Então, querida. Boa noite a todos. Professor, o Douglas Eiras, ele pergunta se quando a gente se encontra nesse estado incondicional de amor, a gente pode se considerar como um estado iluminado? Pode sim, porque na verdade os mestres, existem vários níveis de iluminação. A iluminação não é uma coisa assim, puf, acontece igual. Então os mestres dizem que tem vários níveis de consciência que você vai atingindo, vários degraus. Tá? No primeiro degrau, você pode se tornar vidente, começar a ver espírito, falar com espírito, tá? Você já tem uma outra relação com o mundo. Você já vê um mundo diferente. No outro nível, você pode sair do corpo consciente e visitar cidades astrais, visitar o mundo após a morte. Bom, isso já muda você pra caramba. E quando você começa, então, a liberar o contato com as vidas anteriores, com a sua extensão maior, é outro nível de consciência, entendeu? É outro nível de iluminação, né? Então a gente diz que a própria iluminação, ela vai tendo, a luz vem chegando em vários estágios, ok? E é óbvio, quando nós nos espiritualizamos aqui na Terra, mesmo que nós não tenhamos um grau de iluminação muito grande, mas todos esses sentimentos mais nobres já começam a fazer parte de nosso ser. Nós começamos a nos tornar seres mais harmoniosos, mais equilibrados, a gente não deixa as emoções dominar a gente por completo, a gente se torna mais equilibrado, né? As nossas decisões são tomadas de uma forma mais lúcida e consciente, a gente não deixa esse ódio racial, essas coisas estruturais nos envolver, nós pensamos muito, nós agimos de uma forma mais harmoniosa e equilibrada. Isso já é um estágio também de consciência. E à medida que a luz vai chegando, mais forte essa forma de sentir o universo e as coisas que nos cercam de uma maneira diferente. Tá? Vamos lá, outra. A Tati Lima pergunta se o amor ele é constante. Se tem algo que, quando abala, se a gente consegue retornar a esse mesmo estado novamente. O amor, esse amor que nós estamos falando, esse incondicional, ele é constante. Uma vez atingida esse estado, não há retorno. Você está entendendo? Porque é uma abertura que acontece, é algo que acontece em você. Ele se manifesta, é uma manifestação de um estado. Tá? Não há retorno, não há retrocesso. Então, essa forma de estar no mundo, essa forma de vibrar para com o mundo, é imutável depois. Certo? Embora todas as sensações e os conflitos que venham, nós vamos agir de acordo com esse novo estado de consciência. As nossas reações vão ser de acordo com esse novo estado de consciência. Tá? É isso que vai acontecer. O John pergunta se existem passos para começar esse caminho do amor incondicional. Tem sim. Eu vou dar uma dica para vocês de um grande mestre, né? De um grande mestre nosso. O nosso mestre dizia o seguinte, né? Nós sabemos que o ser humano, como ele está em muito conflito, em extremo conflito aqui na Terra com os outros seres humanos,
é muito difícil amar todas as pessoas. Né? A gente passa, vamos dizer, a amar aquelas que são mais próximas e coniventes com as nossas formas de pensar e ser. Pessoas ideologicamente contrárias saem no quebra-pau. Você vê aí quando nas universidades brasileiras, né, quando você tem uma ideologia contrária à ideologia de esquerda, o quebra-pau é inevitável. Né? Então já começa o ódio por aí, o ódio intelectual, o ódio ideológico aí acontece, você está entendendo? Ah, você não é da esquerda, você não é comunista que nem eu, então você é um podre, você é um, né, como é que é, um coxinha, agora é, né, mortadela, tem tudo isso aí. Um golpista, tem todos esses termos aí para a gente odiar o outro, por ele não comungar com as mesmas ideias que eu, é fascista, é nazista, tudo quanto é essas coisas aí. E isso fez o planeta entrar em grandes guerras, né? Muitas guerras. O nazismo, o fascismo italiano contra o capitalismo e a ideologia ocidental levou o mundo a uma Segunda Guerra Mundial, né? O imperialismo japonês, que era muito forte durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então era uma luta de classes. E termina a guerra, aí polariza-se o mundo, né? No comunismo e no capitalismo, entre a Rússia, né, que funda a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e faz a sua expansão ideológica para o mundo, e os americanos tentando manter o seu braço capitalista no resto do mundo. Então há uma crise ideológica muito grande, um conflito ideológico muito grande, que nós chamamos de esquerda e direita, né, aquela coisa toda, né, e quase levando o mundo a uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear. E nós sabemos que a guerra da Coreia, toda a guerra do Vietnã, todas essas guerras aí foi exatamente em função de uma contrapartida ideológica. Tá? E hoje nós estamos vendo a Coreia aí se rearmando nuclearmente e podendo ressurgir das cinzas dos conflitos instalados desde a década de 50, que são conflitos ideológicos, podendo levar a uma guerra nuclear na região até. Por que não? Então, veja bem, quando você tem realmente essas questões, é difícil amar o semelhante, com todos os ódios estabelecidos. Então, esse nosso mestre deu a dica. Ele falou assim, o primeiro treinamento do amor deve ser para com as estrelas. O homem tem que olhar para o céu, as estrelas estão tão distantes, mas tão distantes de nós, que nós não temos nenhuma relação direta com ela. E o fato de não termos nenhuma relação direta com as estrelas faz com que a gente não tenha conflito. Então é fácil a gente aprender a amar coisas que nós não temos conflito. Então a gente começa a amar as estrelas, a amar, né? Ok? É o primeiro estágio. E depois que você já aprendeu a amar as estrelas, você vê tanta beleza, tanto amor, tanta coisa nesse universo grandioso, aí vamos abaixar o nível e vamos tentar fazer o exercício de amar a natureza que está à nossa volta. Amar as plantas e amar os animais. Porque agora você já tem um nível de conflito. Você tem um nível de conflito com a aranha, com a barata, com o rato. Ah, eu não gosto, vem pernilongo, me enche o saco. E você já tem um conflito. Mas você já aprendeu a amar as estrelas. Você já tem um pouco de amor dentro de você. Então, você já sabe como trabalhar. E você vai trabalhando aos poucos isso. Vai entendendo a natureza dos animais, vai entendendo a natureza dos peixes, das plantas, dos insetos, da borboleta, dos pássaros que cantam. E você estabelece um padrão de relacionamento harmonioso com essa força da natureza. Então você aprende a amar a natureza. Depois, o terceiro passo é amar a nós mesmos. Que é muito difícil. Porque a gente vê tanta barreira que nós próprios criamos. Você olha no espelho e fala, como eu sou feio, como eu estou gorda. Ah, eu não consigo, eu sou burra, sabe? Fui fazer prova, não consegui passar. Ah, eu sou isso. E vai entrando, criando uma depressão. Você cria um poço de lixo e se joga dentro dele. E aí você fica nadando nesse lixo o tempo todo. E aí você fica angustiada, infeliz, perturbada, triste, amargurada o tempo todo. E nada que acontece na vida ou no mundo vai te tirar dessa condição. Porque você a criou e você jogou. Então você primeiro precisa aprender a amar a si mesmo agora. Entender o presente que é a vida, olhar para suas mãos,
olhar para os seus olhos, olhar para o teu olfato, para ver quanta maravilha existe, quanta ciência, quanta tecnologia existe no olho, no ouvido, a capacidade de você poder ouvir sons, ouvir música, a capacidade de você poder ver as cores, sentir o vento, sentir a chuva que cai. Tá? Isso é maravilhoso. E a gente começa a amar tudo isso que tem dentro de nós, a valorizar tudo isso que tem dentro de nós. Né? Quando nós conseguimos amar a nós mesmos, aí sim nós vamos para o último estágio, que é amar o nosso próximo, o nosso semelhante. Porque o nível de conflito que nós temos é muito grande. Então, quando você vencer todas essas barreiras, aí fica fácil você amar o seu semelhante. Por isso que todos os mestres nos ensinam uma jornada interna primeiro. A meditação, a prática do yoga, a prática do tai chi, para você mergulhar lá dentro, descobrir quem você é. Quando você descobre, algo muda. Você sai daquela solidão, você sai daquela angústia, daquela tristeza. Aí sim fica mais fácil você entender e sentir o que é o outro. É mais fácil você interagir e viver com o outro de uma outra maneira. Assim é o caminho do amor incondicional. Ele necessariamente tem que passar por um processo de transformação interna. É inevitável. E aí vem as escolas do Oriente, né? Praticar yoga, praticar tai chi, praticar meditação, estudar as culturas, estudar as filosofias mais avançadas, para que você possa ter uma concepção diferente do todo. Né? É isso. Professor, algumas pessoas estão perguntando se é possível ser atingido esse estado incondicional em todas as religiões, ou independe? O amor incondicional não depende de religiões. É bem claro isso. Tá? Não é a religião que te leva a esse estado. Tá? No entanto, algumas religiões podem facilitar e ajudar você. Okay? Pode abrir as portas, pode te mostrar, porque sempre os fundamentos das religiões são coisas boas. Sabe? Você tem o cristianismo, você tem os ensinamentos do Mestre Jesus, você tem o budismo, os ensinamentos do grande Mestre Buda, né? O próprio islamismo, se você vai estudar o Corão, tem coisas interessantíssimas lá. Okay? O judaísmo, todas as grandes religiões, só que você tem que ir na essência delas, não na periferia. E a essência de todas essas religiões é a transcendência pessoal, é a iluminação pessoal. Tá? Entendeu? Então, o que acontece? Não importa o traje que você vista, desde que o seu objetivo seja a transcendência espiritual. Tá? Mas isso não significa que uma pessoa religiosa também não possa transcender. Pode. Tá? É inevitável. Você não precisa vestir um traje religioso, nem vestir uma roupa dessa ou daquela linhagem religiosa para atingir um grau de iluminação. Né? Ainda mais hoje. Né? Olha para mim, que religião que eu sou. Né? Eu sou um zero à esquerda religioso. Ninguém sabe o que eu sou, nem eu. Graças a Deus. Né? Eu sou lalaísta. É isso que eu sou. Tá? Eu sou eu, né? Eu gosto de curtir a mim mesmo, o meu pensamento, a minha busca. Né? Isso não significa que eu não me apoiei em grandes mestres do passado. Tá? Com certeza. Tá? Isso é importante. E é possível conseguir isso em uma vida? Dá volume no seu microfone aí, viu? E fala bem perto dele. E é possível conseguir isso em uma vida? Claro que é. Isso quem dizia era o próprio Buda, Siddhartha Gautama. Se não fosse possível, Buda não passava 35 anos, quase 40 e tantos anos da vida dele pregando essa questão fundamental. Ó, para você ter uma ideia, Buda pregava 4 nobres verdades, a essência do pensamento budista. A primeira verdade era o sofrimento existe. Segunda nobre verdade, a causa do sofrimento é a ignorância espiritual. O indivíduo está preso dentro de um corpo, ele não sabe que ele é um ser espiritual, um ser maior. Por isso ele vive desse jeito. A terceira nobre verdade, aí que está, o sofrimento pode ter um fim. Aqui nessa vida, não é lá no astral depois da morte, depois de 10 encarnações. Pode ter um fim agora. Como? Aí Buda dava a receita de bolo, que é o caminho óctuplo. Que é a senda budista do caminho óctuplo para você trilhar a senda da evolução, a senda do despertar aqui em vida. Então, Buda e Jesus e todos os grandes mestres disseram: é possível a transcendência aqui nesta vida. É como você vai levar essa jornada à frente. Tá?
Então não é utópico isso. Isso não é utópico. Isso é uma realidade e ela pode acontecer. Por manter, né, uma relação entre homem e mulher, isso é um estado primitivo também? Geralmente as relações homem e mulher, elas são relações dentro de um estado de consciência primitivo. E se nós somos duas pessoas que estamos nesta individualidade, as relações elas vão acontecer nesse mesmo patamar, nesse mesmo patamar de vibração. Então, você cria condições para que a outra esteja com você. Para que a outra seja sua esposa, seja sua parceira, seja o seu parceiro. Você cria uma série de condições. Eu vou falar uma coisa aqui interessante. Hoje você tem uma relação com uma pessoa, uns jovens, né? Dois jovens lindos, bonitos e maravilhosos. Eles se apaixonam, se unem e se casam. Eu já vi muitos casos assim. Aí, por algum motivo, a mulher ou o homem, isso não importa quem, começa a sofrer mudanças físicas muito rápidas. Ou seja, a mulher começa a engordar, começa a ficar feio, o homem também, barrigudo, feio, careca, que nem eu, caiu o cabelo. Ou seja, aquelas atrações sexuais, aquelas atrações que existia, começam a não existir mais. Então parece que em alguns casos o amor começa a acabar. Certo? Começa a haver a perda porque o relacionamento era condicional. O amor ali existente era em cima de condições. Ah, minha mulher é linda, maravilhosa, então eu amo ela. A hora que ela deixa de ser linda e maravilhosa, eu não quero mais você, viu? Eu vou procurar outra jovem, bonita, que linda, essa linda, gostosa. Então ele cria condições, tá? Para acontecer. Então, é sempre um relacionamento no estado primitivo. É sempre um relacionamento, porque eu não atingi esse estado, nem minha esposa também não. Então, nossos relacionamentos sempre serão conflitantes, às vezes. Sempre haverá o conflito. Tá? Olha, claro que isso não significa que haja relacionamentos bastante harmoniosos por muito tempo da vida. Casais que transcendem muitas barreiras e vão embora juntos. Você está entendendo? Tá? Mas é claro que o relacionamento ele sempre vai ser conflitante. Ele não vai ser esse amor que nós estamos discutindo aqui incondicional. Tá? Os relacionamentos podem dar certo, a gente pode conviver e ficar junto durante muito tempo da vida. Certo? Mas a gente só vai compreender essa coisa maior lá na frente, no estado mais avançado, estado evoluído de consciência. Né? Tem uma passagem do Osho que eu posso usar aí para orientar vocês. O Osho, ele era professor de uma universidade na Índia, né? Dava curso de filosofia, ele era professor de filosofia nessa universidade. E ele disse que tinha uma professora de matemática que começou a se apaixonar por ele. Então, na sala dos professores, ela vinha, procurava ficar perto dele, conversar com ele, convidava para sair, para jantar, para tomar café. E ele, né, aquele jeitinho dele, mais de outra visão de mundo das coisas, né, já bastante transcendido nessa consciência. E todo dia ela chegava assim para o Osho e perguntava: você me ama? O Osho falava: claro que eu te amo. Ah, mas você me ama mesmo? O Osho falava: claro que eu te amo. Só que eu digo isso para todas. Para todas e para todos. Porque eu não posso amar só você. Por que você quer que eu ame só a você? Por que eu não posso amar a natureza? Por que eu não posso amar os animais? Por que eu não posso amar um bom livro? Né? E ele dizia o seguinte, o Osho, né? Falou assim: olha, de repente, quando você começa a ler um bom livro, começa a se interessar por aquele livro, a mulher já começa a ficar brava. Ah, você não liga mais para mim, né? Você nem mais conversa comigo, só fica aí lendo essas coisas, só lendo esses negócios aí agora. Né? E a mesma coisa, as mulheres começam a assistir palestra do Lalá, se apaixonam. Né? E o marido fica bravo, aí você fica vendo o Lalá aí todo dia assistindo essa palestra, ele não liga mais para mim e tal. Ou vice-versa, quando o homem começa a gostar. Eu já ouvi muitos discursos desse tipo, eu já ouvi. Né? Que eu começo a entrar na vida das pessoas e começo a gerar ciúmes. Porque, você não liga mais para mim, só fica ouvindo esse cara aí, só fica não sei o que e tal. Né?
Por quê? Porque você cria condições para amar. Se a pessoa não for daquele jeito e também não der amor para você, porque as pessoas são obrigadas agora a amar, sabe? Olha, você não liga para mim, você não dá amor para mim, então vou dar para você também não. Vou deixar você no gelo. Você cria uma condição, né? Porque, na verdade, nós precisamos aprender a amar a nós mesmos e amar todas as coisas. Aí essa forma de amor que vocês estão pensando, que é o relacionamento a dois, ele vai se tornar de um jeito completamente diferente. Ele vai ser um amor muito mais universal, um amor muito mais desinteressado, um amor que não exige nada em troca. Eu amo você porque eu amo você, não interessa por que eu amo você. Você não precisa me amar, nem precisa ser minha namorada. Tem pessoas na minha vida que são muitas amigas minhas que eu adoro, eu tenho um carinho, um amor muito grande por elas. Algumas delas estão aqui na sala hoje. Né? É aquele love incondicional. A gente se ama porque vibramos, porque estamos buscando o mesmo caminho, nós estamos na mesma jornada terrena. Isso nos atrai, isso nos cria uma mutualidade muito grande, né? Mas é por aí. Então, é por isso que não tem jeito, cara. A gente tem que transcender para o amor brotar num outro estado mesmo, né? Para transcender e atingir esse estado, nós podemos ter a ajuda dos mentores ou tem que ser um trabalho sozinhos? Em primeiro lugar, sozinho é uma ilusão. É uma ilusão criada nas trevas desse mundo, tá? Porque a solidão não existe, ela não é real. A solidão é uma coisa interna dentro de você. Né? Você não tem... Eu sou um cara que eu jamais posso dizer que eu estou sozinho, que eu tenho solidão. Seria um crime eu falar isso. Porque a qualquer momento os espíritos sempre estão do meu lado. Quando esvazia essa casa não tem ninguém fisicamente, né? Aí vem os espíritos, está tudo gente. Eu não sei o que é solidão. Tá? Então, essa confirmação falou assim, sozinho não existe sozinho. Você não encarnou aqui sozinho. Um grande grupo de espíritos tomou uma decisão junto com você de preparar a sua encarnação e você descer aqui. E existem muitos seres que nos amam no mundo espiritual. Existem seus pais, seus avós, parentes que já partiram, pessoas que te amam muito, né? E os espíritos ascensionados nos amam pela incondicionalidade do que eles nos amam, entendeu? Então nós estamos sempre, sempre, sempre unidos com as forças maiores. Então quando você estiver numa jornada evolutiva aqui na Terra, esquece essa coisa de ilusão. Sempre o plano superior estará nos auxiliando a cada passo que nós damos nessa Terra. Vocês não têm noção. Muitos de vocês já teriam morrido nessa Terra se não fosse a ajuda do plano superior. Contaminação por doença, por isso, aquilo... Não está escrito no karma, eles vão, curam, transformam, transmutam, você nem fica sabendo. E você continua a sua jornada na Terra e não sabe que todas essas forças estavam trabalhando diuturnamente para manter o equilíbrio, manter as forças, manter a sua saúde e o teu equilíbrio mental e psicológico para continuar essa jornada. Solidão é uma ilusão. Ó, frase lalaísta. Né? Vamos lá. O ego morre nesse tipo de amor pleno? Morre. O ego é a primeira coisa que morre na transcendência do espírito. Porque o que é o ego? O ego é essa formação primitiva. Né? Imagine você filho de um presidente da Ku Klux Klan americana, né? Desde criancinha o pai te levando lá, porque a Ku Klux Klan tinha um esquema de levar a família. Era uma organização familiar, você sabia disso, Thalita? Que era uma organização familiar, as reuniões da Ku Klux Klan, ia criança, filho, tudo, ia todo mundo com capuz lá. Entendeu? Porque o pai odeia, o filho tem que odiar também. E os caras falam assim, eu preciso ensinar esses meus valores para os meus filhos. É o valor americano, o ideal americano, né? A nossa pátria não pode ser invadida por outras raças, por outra coisa. Aquele ideal da década de 50 mesmo, aquela coisa bem radical mesmo, você está entendendo? E era aquela coisa familiar. Aí você sendo um filho, você vai ser, né? O seu ego é formado desde criança. Você é formado desde criança para odiar, para pensar daquele jeito. A transcendência, ela corrói toda essa educação primitiva, né?
ela matando e destruindo essa formulação primitiva, ela está matando o seu ego, matando aquela forma que você cresceu no mundo, aquela que você viveu no mundo, os ideais que foram colocados dentro de você pela escola, pela cultura, pela sua religião. Né? Você está entendendo? E tudo isso criou essa casca. A transcendência e a evolução faz com que isso se destrua. E você é um outro ser que desperta. O velho não existe mais, ele é destruído. Né? Professor, o resgate kármico pode prejudicar na percepção do amor incondicional? Quando você está com alguém que você imagina que esse resgate vai ser muito pesado? Eu não sei aonde que... Eu acho que eu sei onde você quer chegar com a pergunta. Ah, eu tenho um marido que é o karma da minha vida. Aquele filho da puta só faz merda, só me enche o saco. Será que eu tenho que carregar esse karma pro resto da minha vida para eu transcender, para eu eliminar? Será que ele é o meu karma? Eu vou fazer a seguinte pergunta para todos vocês que estão me assistindo. Nenhum de vocês se lembra de vidas passadas. É muito raro. Nenhum de vocês sabe que as pessoas que estão hoje convivendo com você têm alguma coisa a ver com você da vida passada. Tem algum karma da vida passada. Eu já estou falando nas minhas palestras que 6,5 bilhões de habitantes estão na primeira encarnação na Terra. Então como é que esses caras podem ser de vida anterior, karma teu? São almas que estão chegando da galáxia distante, encarnando agora aqui. Então o que acontece? Construa a sua vida daqui para frente. Não olhe para trás. Não pense em karmas de vidas passadas. Olhe para o teu coração, olhe para o teu interior e siga daqui para frente. Não carregue nenhuma cruz porque você acha que é karma de vida passada. Isso é bobagem. Dá um bico nesse velho tonto e siga em frente. Né? Destrói o karma, porque o karma, o sofrimento, a dor, agora você não tem que carregar ninguém nessa jornada. Você tem que se libertar nessa jornada de tudo, todos os apegos e todas as forças que te conduzem. Então, na maior parte das vezes é nós que construímos e aceitamos essa condição. Mas não é um karma imposto não, tá? Que a partir do momento que você tem inteligência e condições para fazer mudanças, isso significa que você não tem esse karma atrelado. Tá? É isso aí. Como incentivar o crescimento do amor incondicional em um ambiente onde essa energia ela é oposta, com brigas e discussões? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Veja bem, a primeira coisa, cara, você não tem que impor isso para os outros. Você tem que construir o seu. Construir o nosso já é muito difícil. Então, você tem que fazer o seu trabalho interno. A outra pessoa tem que fazer o trabalho interno dela. A única coisa que você pode é dar dicas, colocar as ideias. Se ela quiser seguir, sim, mas... Né? Se o ambiente é cheio de briga, conflito, sai fora, cara. Vai fazer minha prática lá do outro lado. Vou não sei aonde. Eu não sou obrigado a ficar num ambiente de conflito, num ambiente de guerra, num ambiente de luta. Ah, mas é minha família. E daí? E daí? Muda, transforma. Né? Tem jeito de fazer isso. Tem mudanças que podem ser feitas. Você não é obrigado a ficar no conflito, na guerra, no sofrimento. Né? Nós podemos fazer mudanças em nossas vidas. E o investimento interno. Dificilmente a gente controla o outro. A gente está na jornada do outro. Tem muitas pessoas que a gente gostaria de levar junto com a gente. Mas a gente não leva. Infelizmente. Né? É uma jornada interna solitária até o crescimento. Jesus não conseguia levar nem a mãe dele, nem os parentes dele. Ele foi ter que ir sozinho. Né? A mesma história aconteceu com o Buda, né? Buda, quando ele foi para a transcendência, largou a esposa dele, né? Largou as filhas dele que tinha acabado de nascer, largou o palácio, largou o pai, largou todo mundo e foi para a jornada evolutiva, foi buscar. Porque ali, naquele ambiente, ele achava que ele não ia conseguir. Né? Mas depois o Buda dá a volta. E quando ele se ilumina, aí que ele vê o mundo de um outro jeito, aí que ele não volta para o palácio. Aí que ele não volta para o casamento mesmo, você está entendendo? Ele vê o mundo de um outro jeito, ele não vê esses apegos construídos pelos homens, ele não vê essas instituições chamadas casamento construídas pelo homem. Ele vê uma coisa mais divina, mais cósmica. O grau de liberdade é outro, né? Algumas pessoas estão perguntando se o amor incondicional é preciso aceitar tudo. Como devemos fazer para equilibrar?
Ó, não adianta, vocês estão fazendo perguntas interessantes. Vocês estão querendo saber como é que é o amor incondicional sem antes você experimentar esse amor incondicional. Né? Como é que ele é, como é que faz, como é que ele aceita tudo, não aceita tudo, né? O amor incondicional, ele olha o mundo como ele é. Eu vou tentar explicar uma coisa para você. Vamos imaginar, eu já tentei ver esse lance aí nos meus amiguinhos ETs, os Greys. Os Greys chegam do meu lado, nós sabemos, e eu já vi isso, eles têm um poder de bilhões de anos na nossa frente. Você não tem noção. É uma coisa que não dá para imaginar. Eles curam qualquer doença, qualquer dor, ressuscita a morte se for preciso, tal. Mas vamos pensar numa maneira. Ele está vendo uma pessoa sofrer aqui e está com câncer. E está indo para a morte. Ele olha, observa e não intervém. Mesmo sabendo que ele pode curar a hora que ele desejar. Então eu pergunto, o que esse homem sabe que nós não sabemos? Por que ele permite que isso aconteça? E os seus sentimentos, as suas emoções internas não são como as nossas. Como um transcendido, um que ama de verdade, né, atuaria dessa maneira? Ele nos ama. Então por que não cura? Essa é a pergunta que você faria. Então, é aquela velha história. Existem muitas variáveis na jornada humana na Terra. Não é só a variável do amor. Então eu amo profundamente e eu atinjo um grau de consciência. Então significa que o fato de eu amar, agora eu vou consertar o planeta, né? O planeta tem regras. Eu não mudo o que está dentro das pessoas. Eu não atuo dentro das pessoas, iluminando as pessoas a hora que eu quiser, porque eu sou iluminado. Né? Então, como que o iluminado, esse cara que está no estado de amor incondicional, ele vai ter, que decisões ele vai tomar? Como é que ele vai agir no mundo? Como é que ele vai participar de um conflito, de uma guerra? Se ele estiver no meio de uma guerra. Então, essas questões eram complexas. Por exemplo, nós tínhamos na China antiga, por exemplo, né, muitos mosteiros taoístas, mosteiros budistas, os monges estavam lá numa paz profunda, e de repente esse mosteiro era invadido por guerrilheiros primitivos, saqueavam. E qual é a ação dos monges? Diante desta invasão primitiva e atentando à sua própria vida. Vocês sabem o que os monges faziam? Lutavam. E se for preciso matar, eles matavam. Estavam no direito da lei. Mas tem um jeito de dar um tapa na cara dos outros com amor. Sabe? Nosso mestre dizia o seguinte, né? Quando você encontra alguém na sua vida que você precisa lutar, lute com ele e não contra ele. Olha a filosofia. Se você lutar contra ele, fatalmente sua vida será perdida. Mas se você lutar com ele, certamente sua vida será enobrecida. É difícil entender essa parábola, tá? Mas é porque você está vendo tudo de um outro ângulo, de um outro jeito, e a sua ação no mundo vai ser uma ação diferenciada também. Tá? Existem direitos cósmicos, existem direitos estelares, por exemplo. Ninguém pode vir e me destruir, atentar a minha vida, porque eu tenho o direito de me defender também, e se for preciso, eliminar esse ser que está tentando me destruir. Essa é uma lei espiritual. Não é porque eu sou amoroso, pode me matar, vou me sacrificar. Não. Mais vale um amoroso no mundo do que 20 filha da puta no planeta Terra, no sentido entre aspas, tá? Não estou nos colocando numa posição de destaque, não. Mas é aquela velha história, né? Mais vale um mestre do que 30 filha da puta no mundo, cara. Pô, todo mundo sabe disso, né? Porque filha da puta, no bom termo, tá? Tá cheio o planeta, né? E iluminado, e mestres tem muito pouquinho, a gente tem que preservar isso que tem. Não deixar acabar.
Vocês ficam às vezes assustados que eu falo nome feio, né? Mas isso aí é do vocabulário português mesmo, gente. É merda, bosta, é normal. Tá? Fica tranquilo. Lá em cima os espíritos falam tudo isso também, viu? Tá pensando que os espíritos lá são santos? Só contam piada, falam bobagem, falam besteira o tempo todo. Não tem santo no mundo espiritual, não. Santo só tem aqui na Terra. Só o time dos santos lá. Que não tem nenhum santo lá dentro. Né? As igrejas estão cheias de falsos santos. Você não tem noção. Né? Mas não é ser feliz, estar alegre, dando risada o tempo todo. Isso é ser espiritualista. Lá no mundo espiritual, estou falando sério, o mundo espiritual, os meus amigos espirituais falam bobagem o tempo todo, brincam, dão risada, tá? Santo, por isso que eu só encontrei santo aqui na Terra, lá não tem. Tá? Certo? Mais perguntas? Vamos lá então. Se as práticas de meditação ajudam a despertar a consciência, é certo dizer que o amor pode ser despertado de fora para dentro também? Não existe de fora para dentro. Não existe de fora para dentro. Olha, o lance é o seguinte, nós somos um ser que, na verdade, o externo, nós não temos uma relação muito grande com o externo. Tudo está acontecendo dentro de nós. Tá? Eu olho o mundo por uma janela. Eu olho o mundo pela janela dos meus olhos. Se você ficar cego de nascença, ferrou, cara. Você fechou a porta. Você não tem mais uma relação com o mundo aí fora. Tudo está acontecendo dentro de você. A sua relação com o mundo lá fora de tocar a parede, os cegos. Eu tenho muitos amigos cegos que a gente conversa muito com esse universo dos cegos. Tá entendendo? Esse cara não sabe o que tem lá fora, cara. É muito difícil a relação dele com o mundo exterior. Então eu pergunto, como é que o amor pode vir de fora? Como é que esse negócio pode chegar de fora? Não. Tudo está acontecendo dentro de nós. Quando você fecha os olhos, você percebe que todas as emoções, os sentimentos, tudo está acontecendo dentro de nós. O externo provoca, sim. Ele provoca, ele ofende, ele atua em você. Tá? Porque, na verdade, é muito difícil definir o que é dentro e o que é fora. Definir as nossas fronteiras. Quando eu desenhei isso aqui, você viu, né? Você pensa que isso aqui é fora. Mas com o passar do tempo, com a evolução, você percebe que isso faz parte de você. Você está conectado com tudo. Né? Então, na verdade, o dentro e o fora, eles não existem, eles se coincidem. Mas é óbvio que esse primeiro despertar, ele tem que acontecer dentro. Por isso que os orientais fechavam os olhos e iam para dentro. Porque a solução está aqui. A solução não é algo que você tem que esperar vir de fora. Você está entendendo? É por isso que os mestres dizem assim, não adianta você esperar encontrar uma mulher perfeita para ser feliz, ser realizado. Não adianta você esperar, né, a princesa ou o príncipe encantado chegar na tua vida. Isso é bobagem. É fechar os olhos e encontrar isso dentro de você. Porque senão você pode passar uma jornada inteira na vida e nada acontecer. Esse príncipe nunca chegar, você perde a jornada na Terra. Você perde essa busca. Porque você criou uma fantasia ilusória. Então, na verdade, né, o contato maior é conosco mesmo. A solução é dentro de nós. Porque é dentro de nós que a gente vai expandir esse estado de consciência para estarmos no amor. Ok? É claro que pode existir mestres, pode existir professores, orientadores, que vai te apontar setas, que vai te ajudar no caminho. É uma informação que vem de fora. Eu aprendi muito com os espíritos, aprendi muito com os mestres aqui na Terra. É claro, isso é uma ajuda externa, eu nunca vou negar isso. Tá? Mas no final de tudo, quando todo esse material chegou, eu preciso voltar para dentro e trabalhar comigo mesmo. Para a coisa acontecer mesmo dentro de mim. Tá? Uma vez desenvolvido esse amor, o que acontece com o karma anterior? Ele se modifica? Não, ele não existe mais. Porque o que é karma anterior? Por isso que você fala muito, é anterior. Ele foi construído. Uma vez que ele foi construído, quando você opta por essa abertura de consciência, ele é eliminado, porque você não planta mais. O karma é colher aquilo que plantou. Uma vez que você não planta mais, tudo lá na frente vai ser diferente. O karma deixa de existir. Você passa a existir pela lei do amor, não mais pela lei do karma. Né? E é possível atingir o amor
incondicional também através da física quântica e reprogramações mentais? Olha, na verdade, eu sei o que vocês querem dizer. Existem hoje tentativas modernas, tentativas científicas, terapias alternativas de promover mudanças de estado de consciência. Tá? São ferramentas. Da mesma forma que a meditação era uma ferramenta lá na antiguidade, a yoga era uma ferramenta, hoje estão tentando cientistas, neurocientistas, desenvolver equipamentos, sons, muita coisa para provocar estados alterados de consciência dentro de nós. É legal? É legal. Certo? Tenta, agita aí, veja se funciona. Certo? Tudo é uma questão de nós estarmos experimentando e ver onde vai dar tudo isso. Tá? Né? E quanto aos animais, professor? Eles já nascem com esse amor incondicional? Não. O lance é o seguinte, ó. Não tentem pensar o reino animal. Se vocês tentarem pensar o reino animal, vocês vão se dar mal. O reino animal é uma ordem evolutiva completamente diferente da ordem humana. Eles são muito diferentes. Você vê? Eles não têm essa preocupação. Não, eles são o que eles são. Eles agem do jeito que... Se ele gostar de você, ele gosta. Se ele não gostar, ele dá uma patada na sua orelha, você que se lasque. Certo? E ele não carrega o ódio incondicional. Certo? Mas agora essa daqui, ó, ela carrega um amor incondicional. Vem aqui, filha. Vem cá. Vem cá com seu pai. Vem, sobe aqui. O que você está brincando aí? Vem cá. Agora essa aqui é terrível. Essa aqui tá grudada comigo. Mas a hora que ela não gosta de uma coisa, ela faz pau em mim assim também. Vai catar coquinho. Certo? Mas é o que é. Ela é o que ela é. Os animais são o que eles são. Certo? Eles estão na jornada de bilhões de anos, num processo deles, né? Você está entendendo? Não dá para entender os animais com esse nível de consciência nosso, não. A gente tem que transcender, iluminar. Aí você olha para os animais com outros olhos, com outro processo evolutivo. Eu tenho um seminário especial, né, de 4 horas, que fala sobre o projeto Terra do Reino Animal. Então, antes do ser humano vir para a Terra, durante milhões de anos, os animais imperavam aqui na Terra. Os dinossauros imperaram por mais de 300 milhões de anos. Por quê? O que eles viviam aqui? Que tipo de experiências evolutivas eles viviam? A lei não era igual à nossa. Eles estão em projetos diferentes. Então a gente tem que pensar os animais de forma diferente. Claro que eles têm um carinho, eles têm um apego pela gente, o cão, o cachorro, o gato, né? Mas não vai pensar que o tigre vai ter o mesmo tipo de relacionamento, porque não vai, não. Os animais selvagens por natureza, eles não se domesticam igual os gatos, não. Por isso que existe a diferença. Os animais domésticos, que são domesticáveis, têm uma índole, e os selvagens. O selvagem, você nunca confia nele, porque chega uma hora, ele está de mau humor, dá uma patada que o tigre dá, ele arranca metade da sua cabeça. Né? Num momento de fúria dele. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a ação deles é uma ação diferente, eles não pensam do jeito que a gente pensa, não sentem o que a gente sente. Né? Mas a gente tem que entendê-los como eles são. Então a gente os ama como eles são e ele nos ama como eles são. E a gente tem que aceitar eles como eles são. Quantas vezes eu não tenho que apartar briga de gato que pega para os colarinhos, aquele puta rolo de gato aqui. 2 minutos depois estão numa boa, estão lá relaxados. Eles não guardam aquele ódio, aquele rancor, não está dentro deles. Eles têm aqueles instintos de autopreservação, quando eles vão para a briga, parece que vão se matar, né? Aí tem que separar, tal, é isso aí, a gente entendê-los no que eles são. Isso é amor. Amor é aceitar também, né? É aceitar o que eles são, na verdade. Não querer que eles sejam o que a gente é, né? Eles não são o que a gente são, eles são gatos, cães. Né, filho? Né? Não, vai pro chão, vai. Então, pessoal, então é isso, tá? Olha só. Vocês estão vendo? Não quer ficar no jogo, quer ficar no corpo. Muita luz a todos, muita paz, namastê e até o próximo encontro aí. Muita paz.